57 minutos, 24 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto aqui pelos 820 da Rádio Cultura. Mas eu quero dizer, antes de entrar no nosso assunto aqui, que o Mercado de Açougue Iguaçu está vendendo hoje paleta 7 a R$ 14,95 o quilo. O bife de posta vermelha, R$ 16,80 o quilo. O sabão em pó brilhante, R$ 6,95. A banana caturra, cebola e o tomate rasteiro, R$ 1,75 cada o quilo. O leite Parmalat litro, R$ 13,69. O trigo sol 5 quilos, R$ 9,99. E o óleo de soja leve de 900 ml, R$ 2,85. E o Mercado de Açougue Iguaçu fica na Rua Tibagi, no campus do Iguaçu. 11h57, aqui conosco o representante dos mototaxistas de Foz do Iguaçu, Aramis de Souza. Aramis Rodrigues de Souza, né? Não, Rodrigues dos Santos. Desculpa, Rodrigues dos Santos. Aramis Rodrigues dos Santos. Aramis, obrigado pela presença aqui. Okay. O que acontece é o seguinte, né? São 800 pontos, né? Mais ou menos isso, de mototáxi em Foz do Iguaçu? Desculpa, não. São quantos ao total? Hoje tem em média de 60 pontos, mas notificado mais de 40 pontos. Eu não tenho a contagem exata aqui no momento. E estão pedindo um planejamento de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, é isso? Isso, projeto? Na verdade, nós fomos notificados e intimados a encerrar nossas atividades. Porque não tem esse projeto? Porque não tem um projeto de incêndio, né, cobrado pelo bombeiro. Em 40 pontos, é isso? Mais de 40 pontos mais na de 40 cidade. Pontos de mototáxi. Aqueles regularizados, amarelinhos, aqueles certinhos? Sim, todo mundo, todos aqueles que estão cumprindo as legislações em dias. E o que falta para ter esse projeto de combate a incêndio? Na verdade, aí falta, para ter esse projeto, os imóveis está devidamente cumprindo toda a legislação, né? Porque não tem como nós cumprir uma legislação se a maioria dos imóveis hoje na cidade não tem um projeto de incêndio. E se não tem um projeto de incêndio, nós não podemos locar uma sala. Não é liberado para a gente poder trabalhar, uma licença, né, da Secretaria da Fazenda para a gente poder prestar o serviço cumprindo a legislação. É um problema na cidade mesmo, imobiliário. Aí vocês correm o risco, então, de ter que fechar essas salas? Nós temos prazo para encerrar as atividades. Quanto tempo? Nos deram 30 dias. 30 dias, ou readequa ou... Ou se adequa, ou multado e encerrado a atividade e fechado os pontos. Aramis, qual é a estrutura de equipamentos, pessoal que vocês mantêm numa sala, por exemplo, que vocês ocupam? Que tipo de estrutura vocês necessitam? Na verdade, a gente precisa de um espaço de 5 a 10 metros quadrados. De 5 a 10 metros quadrados? Isso, porque nós não atendemos nenhum tipo de cliente, de pessoas dentro do ponto. É uma garagem, né, Aramis? Isso. Uma garagem. Isso. Então, o que nós temos dentro do ponto? Uma televisão, um telefone, né? Sofá. Um sofá, um banheiro. E as motos ficam pelo lado de fora? Ficam pelo lado de fora. Isso que nós precisamos. É que qualquer atividade comercial na cidade precisa desse projeto de combate a incêndio que é liberado pelo Corpo de Bombeiros, né? É o alvará dos bombeiros, né? Isso, é uma licença. E quase nenhum, então, ponto de mototáxi tem isso? Não tem porque, como eu disse anteriormente, né? A cidade não oferece, dentro do município de Foz do Iguaçu, não oferece a nós meios de nós cumprirmos a legislação vigentes. Né? Então, essa legislação, para nós cumprirmos elas, todos os imóveis têm que ter o projeto, porque se não tem o projeto, nós não conseguimos. Aramis, fechando todos esses pontos aí, mais ou menos quantos mototaxistas hoje ficariam desempregados? Hoje, 500 famílias, não são 500 mototaxistas, são 500 famílias que dependem desse trabalho que vão ficar na rua. É complicado, hein, Dante? É complicado, 500 famílias aí. Pois mas daí a gente escuta, né, Enes, que para uma liberação, para montar um comércio em Foz, para a liberação do alvará, tanto da Secretaria da Fazenda quanto dos bombeiros, demora mais de 4 meses, tranquilamente mais de 4 meses, porque falta efetivo tanto na prefeitura quanto nos bombeiros para a liberação desse alvará. Né? Agora, para ir fiscalizar, fechar rapidinho, né, Aramis? Rapidinho, porque eles sabem onde é nosso endereço, devidamente, né, regulamentado. Então fica fácil de... Não tem como regulamentar por causa dos prédios antigos. Isso. Esse é um problema antigo, né? São prédios aí há mais de 30 anos, como já saiu na matéria. Para fazer a adequação, a maioria dos proprietários não tem interesse, né, de adequar, porque é um investimento alto, pelo menos que a gente ouve isso, né? Então, se não há uma adequação,
nós não podemos cumprir a legislação vigente que está aí hoje. Mas, olha mesmo, mas pelo tamanho da área que você mencionou, um simples extintor de incêndio não seria o suficiente para dar segurança a esta sala? Na verdade, todos os pontos mototáxis ele tem 2 extintores. Tem a plaquinha de emergência, né, indicando a saída. A gente já cumpre parte da legislação, só não tem um projeto. Só que o que ocorre? Os pontos de mototáxis estão dentro de prédios mais de 200 metros quadrados, que o bombeiro exige, né, que se tenha o projeto de incêndio, né, a licença deles. Então não seria apenas no ambiente que vocês ocupam, seria do prédio por um todo? No todo. Porque ele atinge mais de 200 metros quadrados. Abaixo de 200 metros quadrados, hoje não precisa a licença do bombeiro, mas tem que ter o projeto, né, de incêndio. E a maioria da cidade não tem, acho que 90% dos imóveis na cidade não principalmente não tem, os imóveis antigos, né? Isso. Não tem como se adequar a isso para não se ter esse problema todo de Tá, mas aí tanta eles gente... alugam o espaço, o proprietário não quer gastar, né? Fazer uma adequação. Agora, bom, deixa eu cumprimentar aqui o Eliodoro Souza, que é da Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu. Souza, obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos à disposição aí para atender o contribuinte e as emissoras que precisarem de algum esclarecimento. O que acontece aí com essa liberação de alvará, esses problemas que eles estão enfrentando? São cerca de 40 pontos de mototáxi que já receberam 30 dias, né, para encerrar as atividades nesses locais. Muito difícil conseguir um planejamento de segurança do bombeiro? Na verdade, isso aí é uma parte que já é de responsabilidade do Corpo de Bombeiro, né? Não são só 40 pontos de mototáxi, são em média 800 empresas de vários ramos de atividades que estão sujeitos a ser caçado o alvará e... 800 em geral em Foz do Iguaçu? Em geral, mais ou menos. Comércio em geral? Comércio em geral, de vários ramos. Ou esse é distribuidor de bebidas, mototáxis, supermercados, escritórios... Grandes empreendimentos já foram interditados esses dias, talvez não veio o caso, vocês não tiveram conhecimento, mas eles se adequaram, hotéis... E o maior problema é pela parte dos bombeiros e da Secretaria da Fazenda também, tem essas notificações? Que na verdade é o seguinte, o Corpo de Bombeiro é que é a responsabilidade deles fazer essa vistoria. Ele constatando que o empreendimento não está com as normas de segurança conforme a legislação estadual, eles emitem um ofício à Secretaria da Fazenda para que a Secretaria da Fazenda tome as medidas administrativas. O primeiro passo da Secretaria da Fazenda é uma notificação preliminar, previsto em lei, dá um prazo de 30 dias, para que o empreendimento se adeque ao local. Daí cabe recurso, cabe tudo, tem todos os prazos previstos em leis. Caso eles não se adequem, daí a Secretaria da Fazenda emite um auto de infração, uma notificação que foi iniciado o processo de cassação. Isso aí já a Secretaria de Receita faz o andamento do processo normal. Todos esses períodos eles têm prazo de defesa. Eles têm prazo ali determinado em lei e caso eles não consigam se adequar, é feita a cassação do alvará dessa empresa e é interditado. Bom, o Aramis estava explicando que o espaço, né, a maior parte desses pontos de mototáxi é um espaço de 10 metros quadrados e o que eles têm dentro é uma televisão, um sofá para passar o tempo, às vezes um telefone e as motos ficam pelo lado de fora, né? Qual é a dificuldade porque a gente acompanha... A falta de segurança disso? A gente acompanha a Secretaria as vistorias do Bombeiro, alguma vez um trabalho conjunto, eles vistoriam o imóvel em geral, que está localizado, ou a edificação que está localizada no imóvel, né? Então, todo o imóvel, a edificação tem que estar adequada. Não adianta só uma sala de 10 metros se adequar, sendo que tem outras 2, 3 que não estão adequadas. É uma questão de segurança, não é que só esse estabelecimento possa causar um risco, mas a edificação tem que estar em todas as condições para ser liberada qualquer atividade lá. Mas não é, por exemplo, algo para se conversar e se tentar fazer alguma coisa, porque, por exemplo, o que ele estava explicando aqui, são 500 famílias que poderão ficar desempregadas aí dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Agora você está colocando que são 800 só de edificações, quer dizer, então, bem mais de 1.500, então, pessoas poderiam ficar desempregadas e com um problema seríssimo na cidade de Foz do Iguaçu. Numa recessão que nós estamos vivendo aí, a situação fica bem mais complicada do que um probleminha desse. Mas não é um probleminha desse. Tem que entender que é uma questão de segurança. Eu estou querendo colocar o seguinte, não é que o probleminha, eu estou dizendo, nós acabamos fazendo um problemão em cima de algo que tem como, de repente, tentar uma solução. Porque realmente, o que eu posso citar, o edifício Classic, onde ficava as secretarias da prefeitura, aquilo ali, um incêndio já era, né? Um incêndio ali, não sei quantas pessoas iam morrer, porque não tem onde escapar.
né? Então é esse tipo de coisa, né? É também um problema sério, só que é um problema sério dos dois lados, né? Eu entendo que a lei tem que ser cumprida e por algum motivo ela existe, né? É uma questão de segurança. É uma legislação nova essa, por isso o tamanho de pessoas, da quantidade, esses 800 comércios? Então, essas normativas aí que são determinadas pelo governo do estado e são legislações federais, né? E são o Corpo de Bombeiros que executa essa área de segurança. A prefeitura apenas é comunicada da irregularidade. E sendo comunicada, a prefeitura tem por obrigação de fazer cumprir a legislação. Vocês só executam, no caso? Então, só executando. A lei mudou, ela teve alterações, né? A lei de segurança depois daquele incêndio na Botkiss em Santa Maria, né? Aumentou o número de locais irregulares depois disso? É que, na verdade, depois desse incidente, a lei ela tinha sido recebido várias alterações, né? E, devido a alguma questão, já foram adequando mais conforme as situações, foram feitas mais exigências, né? Por isso que nós vemos edifícios, estabelecimentos aí que são mais antigos, difícil de se estruturar. Mas, porém, se o empreendimento já tivesse providenciado no período anterior esse projeto pré-incêndio, já tivesse um alvará, só a parte ampliada que se precisaria se adequar à norma atual. Mas muitos as edificações não possuíam essa licença, haja visto que talvez o proprietário não dava muita importância a essa situação, né? Mas como a vistoria do Corpo de Bombeiro e, além do mais, a equipe deles, a demanda é muito grande, que eles têm que vistoriar vários estabelecimentos, e a equipe deles é um pouco mais reduzida que a nossa. Nós temos uma equipe disponível hoje de 40 fiscais para fiscalizar todo o município e toda a área, e mesmo assim nós conseguimos suprir a demanda. Imagina o Corpo de Bombeiros com a equipe que eles têm. Ora mesmo, me diga uma coisa, os mototaxistas têm que ter um ponto deles ali para poder... Hoje a Lei 4.116 nos obriga a ter uma sala. Tem um ponto. Tem que ter um ponto. Então corre o risco também de daqui a 30 dias eles continuar trabalhando, só que de forma irregular. Com certeza. Porque eles não vão parar de trabalhar por causa disso. De maneira alguma a gente vai deixar de levar o sustento para os familiares. Eu imagino que vão continuar através de telefone, chamada, vão continuar fazendo a corrida. Queremos até colocar aí uma emenda na lei que se desobrigue essa cobrança de sala, que se crie pontos fixos na rua, porque se nós não podemos cumprir a legislação devido aos problemas que a cidade encontra, dos imóveis não ter as licenças, cumprir as legislações, nós queremos na rua, que daí nós podemos trabalhar na rua. Por que a obrigatoriedade de sala? Sabe isso aí quando foi criada a legislação... Porque o taxista ele não precisa ter sala, né? Ele estaciona na beira da calçada e pronto. Quando foi criada a legislação para o mototáxi, na lei foi incluído de ter a obrigatoriedade de uma sala, né? Cabe à categoria e aos legisladores estudarem e viabilizarem a lei para que disponibilize coisas como um ponto de táxi e via como é feito igual ponto de táxi, né? Até tem um projeto de lei do vereador Luiz Queiroga que pedia esses pontos de táxis, né? De mototáxis. Inclusive, acho que foi negado pelo Fostrans. Não passou. Não passou. Eu acho que poderia ser criado igual tem de táxi, né? Aquela, como é que chama aquilo? Uma gabine, né? Sousa, né? Sim. Sousa, é interessante o seguinte, que grande parte desses imóveis que você mencionou, são 800 que estão... Em média, 800 pode vir até mais. Irregular. Grande parte desse número são imóveis construídos dentro de uma outra legislação de segurança dos prédios. Lá atrás, eu pelo menos tenho um que foi construído há 25 anos atrás, né? Por uma questão de precaução, me preocupei até com certos detalhes que poderiam cobrar no futuro. E hoje estão cobrando além daquilo, estão cobrando mais ainda. Você nota o seguinte, muitos não têm condições de se adaptar, porque o corredor foi construído na época 1 metro. Né? Hoje não passa de forma nenhuma um corredor com 1 metro. Hoje, bombeiro. A caixa de incêndio era uma mangueira, hoje é 2 mangueiras, quer dizer, você vai quebrar um prédio inteiro, é melhor você derrubar e fazer de novo. Mas quem é que consegue fazer isso se a parte monetária não quer dizer, teria que achar um meio da ponte aí para resolver uma questão dessa, né? Eu acho que teria que ter, digamos assim, um tratamento adequado exatamente àquilo que já foi construído, liberado, projetos feitos.
obedecidos, só que hoje você está num impasse. Como é que você vai adequar a uma legislação toda atualizada que não leva em consideração a outra que você construiu, não é? Pelo que a gente tem conhecimento, o Corpo de Bombeiros, eles levam em conta a outra documentação já adquirida anteriormente. Mas, porém, como alguns desses estabelecimentos não providenciarem essa documentação, hoje encontram mais dificuldade para conseguir essa liberação. São normativas impostas pela legislação federal. Quem executa a vistoria e a fiscalização nessa área de segurança é exclusivamente o Corpo de Bombeiro. A Prefeitura apenas realiza a parte administrativa. Se o Corpo de Bombeiro diz que está liberado a apresentar o certificado de vistoria, a Prefeitura acata a determinação do Corpo de Bombeiro. Agora, se dizer que ela não está liberada, nós nem perguntamos o porquê, porque eles são os profissionais responsáveis pela área. Eles só emitem o documento para nós, dando uma relação, tenho como exemplos aqui, tem uns ofícios aqui, são 20 empresas. Essas relações de empresas não possuem as normas adequadas e estão reprovadas pelo Corpo de Bombeiro. Daí a Prefeitura tem que tomar medida administrativa. Lógico, não é interessante a maneira alguma da Prefeitura de interditar um estabelecimento comercial de pequeno ou grande porte, porque então onde sai o sustento das famílias de Foz do Iguaçu. Mas, porém, se eles não se enquadrarem à legislação de segurança do Corpo de Bombeiro, a Prefeitura é obrigada a tomar essa medida. Porque, além da Prefeitura ser um órgão fiscalizador, é um órgão fiscalizado. Agora, esses 40 pontos podem fechar em 30 dias? Nós temos ofícios vindo do Corpo de Bombeiro desde 2015, né? Aí, começo de 2015. Daí vai transcorrendo os prazos normais. Caso o proprietário o responsável não conseguiu se adequar, aí nós passamos para a interdição. Não é que venham mais ou menos 40 pontos táxi no primeiro ofício. Eles foram vindo no segundo, no terceiro ofício. Tá. Mas o que eu quero saber é o seguinte, daqui 30 dias todos vencem? Não. Ela está em análise ainda, não são todos de uma vez, são temporários. Conforme foi chegando a demanda, a Prefeitura foi notificando e aberto o processo. Conforme o processo vai encerrando, pode ser que nesse primeiro pacote de processo, digamos, tinha 5 pontos de no táxi, vai ser interditado 5 pontos de no táxi. Daí no segundo tem mais 5, vai ser mais 5, conforme o processo vão se encerrando. Os processos foram abertos conforme os ofícios encaminhados. E para conseguir abrir um ponto adequado com todo o planejamento que é preciso, demora quanto tempo? Aí ela apresentando toda a documentação. Na fiscalização nós temos, pela quantidade de servidores que nós temos, apesar de ser pouco, nós damos uma prioridade a esse tipo de serviço, porque os empreendimentos eles precisam estar documentados, né? A vistoria de fiscalização demora em torno de, no máximo, 5 dias a partir do momento do protocolo. O do bombeiro que demora mais. Né? O do bombeiro, aí demora um pouquinho mais, porque são projetos, eles têm que ser analisados pelos técnicos do Corpo de Bombeiro, e depois eles têm que fazer a vistoria em campo. E caso essa vistoria seja reprovada, o responsável vai ter que protocolar uma revisão, retirar o projeto, corrigir, e daí acaba se tratando mais moroso. Como a equipe deles é mais reduzida que a nossa, nós temos casos assim que não temos em números exatos, que demoram um ano e pouco, porque pela demanda que eles têm. Faz uma vistoria, reprova, daí adequa, mas faz a outra, reprova de novo, acaba demorando. Aramis, sim, diante desse impasse aí criado, né, que é um baita de um obstáculo, né? Qual é o, digamos assim, o rumo que a Associação dos Motoqueiros vai tomar? Primeiramente, sentar com a prefeita, né, a Ivone, e passar o nosso problema para ela, para ver se a gente consegue aí um bom senso da parte do bombeiro e da parte do município, jogar um prazo mais estendido para isso, que a gente possa se adequar, o proprietário se adequar, né, que eu acredito que vai ser meio complicado. E o segundo passo, pedir uma emenda na lei que se tire a obrigatoriedade da sala para mototáxi, que se crie ponto específico fixo na rua, que a gente possa ter uma garantia de levar o sustento de nossos familiares para a nossa casa. A exemplo, tem os taxistas, é isso? Isso, mais ou menos da forma aí do taxista. Inclusive que para a gente pedir as casinhas, as portas estão fechadas, né? A não ser que a prefeita tome uma posição disso, nos ajudando, nos dando um meio de resolver o nosso problema e de poder cumprir com as legislações, que nós queremos cumprir com todas as legislações.
Nós queremos trabalhar correto, da forma correta. É isso que a gente precisa, né? Que nos dê um meio de poder trabalhar da forma correta. O Abel Lopes, ele é contador de um hotel, as pessoas começam a relatar aqui também, né? Há mais de 30 anos ele trabalha com esse hotel e possui extintores, mangueiras e todo o material de prevenção, só não consegue o projeto junto ao bombeiro, e devido que o prédio é antigo, né? Aí é aquela questão, né? Você faz tudo que você pode, mas daí chega uma hora que o prédio não tem mais o que ser feito, né? Daí é aquela questão, demole o prédio e constrói outro. Ele disse que 20 funcionários estão em aviso prévio por causa disso, né? Que vão ser colocados para a rua porque vai ser interditado o local. Então, acho que o problema é que cada vez que a lei for alterada, os prédios também terem que ser alterados, né? Aí, se ser muito constantes as alterações, chega uma hora que o proprietário não consegue fazer mais, né? O Mauro Bandeira, dizendo: senhores, essa história de alvará só tem um nome, falta de bom senso, ingerência do Estado na iniciativa privada. Funcionários públicos sem preocupação com o seu sustento, cuidando da vida de pessoas, precisam trabalhar para sobreviver. Eu acho que a questão de segurança ela é muito importante, né? Mas eu não vejo também tanta insegurança assim, né? É uma garagem, né, que eles usam. A maior parte, né, desses pontos são garagens. Ficam ali quantos no máximo dentro, né? 10, chega a 10. Máximo aí 20 em alguns casos, não são todos. E 90% das corridas são até por ligações de telefone, né? Imagino ligação de telefone. Então eu também não vejo mais essa lei aprovada de ter que ter um ponto, né, o mototaxista, sendo que eu imagino que mais de 90% das corridas sejam feitas por chamada de telefone, né? Sim. Então ele poderia muito bem estar em casa, em qualquer outro lugar, e fazer essa corrida, não precisaria ficar ali num ponto e gera até mais gasto. Talvez rever essa lei também fosse interessante, né? Que é estadual, né, Sousa? Na verdade, o que tem que levar em conta não é a atividade em si que a prefeitura está interditando. Está interditando o local. É a edificação. Mas sem local eles não podem exercer. Sem local, tanto é que a gente analisa, a gente faz, e não é 30 dias assim. A notificação preliminar é 30 dias, mas vão se decorrendo o prazo e tudo, chega a levar 6, 7 meses que isso está se arrastando. Agora que está chegando a fase final, que eles não conseguiram uma solução, que estão vendo que o caminho, pelo jeito, não vai ter voto, porque eles não conseguiram o projeto. Então, a gente não vai falar que em 30 dias a prefeitura vai fechar. 30 dias é a primeira notificação. Daí vai decorrendo, vai 3, 4, 6 meses, depende do recurso da pessoa, e em nenhum dos casos em 30 dias foi fechado, porque tem prazo de recurso, tem tudo previsto em lei. Então, a gente tem que agir conforme a lei nos permite e que a lei nos obriga também a cumprir. Sousa, referente a isso, será que não seria um bom senso da parte do bombeiro, do governador do estado, isso, eu não sei se pode envolver isso, mas tem um bom senso da parte deles de notificar todos os imóveis hoje na cidade, que se adequa, dá um tempo aí para a parte imobiliária se adequar à legislação, para a gente também ter um local, porque hoje nós fechamos nossas atividades lá, onde que eu vou arrumar uma sala para mim, que esteja cumprindo a legislação para mim fazer, alugar outra sala? Então, eu não vou encontrar isso. Então, eu não tenho meio. Eu não tenho alternativa, a não ser fechar a minha sala e trabalhar na rua. Aí cabe um contato com os legisladores a nível estadual. Sim, né? Sim, aí eles podem até estudar a viabilidade de uma lei que dê um prazo a mais para você. Mas como o bombeiro ele não tem o poder administrativo de sair notificando, ele acaba repassando para a prefeitura. Daí, o que precisa, assim, o que a gente orienta geralmente a todos os contribuintes que nos procuram antes de abrir um comércio. Verifique a documentação, principalmente a do bombeiro da edificação que vocês vão alugar. Porque o locador, ele quer alugar a sala dele. Sim, correto. Mas muitos prometem, não estou dizendo que todos, mas muitos prometem que estão todos adequados. Mas depois, quando o comerciante vai chegar aos pontos finais da emissão do alvará, falta a documentação, ou falta o projeto, ou falta o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro, e acaba todo esse trabalho de documentação legal acaba indo por água abaixo por falta de documentação. Tá, só para complementar, nossos pontos de mototáxi tá trabalhando desde 2009, onde fomos reconhecidos como categoria no passado o presidente Lula. De lá para cá, nós temos a sala alugada e temos uma licença da Secretaria da Fazenda. Nós temos um alvará, nós pagamos todos os anos isso. Então, isso tem mais de 6 para 7 anos que a gente paga os alvará
devidamente em dias, para a gente manter a porta aberta. Então, isso ocorreu agora que a gente não pode mais. O Então, problema está no bombeiro. O problema está no bombeiro, porque nós temos, está tudo em dia, nós cumprimos a legislação, só que tem esse problema imobiliário. Esse é o problema. Se tiver a legislação prevê, se tiver alguma reprovação do Corpo de Bombeiro, que o Corpo de Bombeiro, por obrigação, eles renova essa vistoria anual. Se esse ano você teve bem, você tem um ano para trabalhar. E no ano que vem o bombeiro reprovar, esse alvará ele tem que ser nulo, porque é um documento, é uma fase documental, que tem que ser incluído na emissão do alvará. Se houver uma reprovação do bombeiro, então é um sinal que esse documento já não tem mais validade, o do bombeiro já não tem mais validade perante a prefeitura. Por isso que é o processo de cassação de alvará. Muito bem, são 12h21. Quero agradecer então a participação. Obrigado por vocês virem e a gente vamos acompanhar, mas eu acho que esse problema deve ser em várias cidades do estado também, não é só em Foz, né? Talvez devesse sim, ser levado para a Assembleia, ser debatido, né? Quem sabe nossos deputados, temos 2 deputados estaduais aqui em Foz, levar esse problema, né? Eu imagino que surgirão mais casos Paraná fora aí com esse problema. Aramis, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sousa, muito obrigado também pela participação. Então, dispõe, nós estamos aí para esclarecimento na medida do possível. E a Secretaria sempre esteve com as portas abertas, orientou todos os que estão passando pela mesma situação, independente de tamanho de empreendimento. A Secretaria orienta, mas tem que cumprir o seu papel. 12h23, 25 graus.